Matheus, tudo bom, Matheus? Esse Evamix é viciante, igual ao Neossoro e outros descongestionantes nasais, tem efeito rebote? Ele causa aumento de pressão e risco cardíaco também? Olha, Matheus, o Neossoro, né, a gente tem que colocar aqui o pingo nos is, né? Você tem o Neossoro infantil e você tem o Neossoro adulto. O Neossoro infantil, ele não tem o vasoconstrictor, não tem a substância que vai causar aquela vasoconstricção. Já o adulto, sim. O grande problema do Neossoro, né, não só o Neossoro e vários outros tipos de remédios, é que eles são usados sem indicação médica. Particularmente, é a minha opinião, eu acredito que esse tipo de medicação com vasoconstrictor teria que ter retenção de receita, né, porque ele tem sua indicação? Tem sua indicação, mas somente o médico vai saber qual seria a indicação específica para aquele paciente, tá? O que a gente costuma prescrever esse tipo de medicamento, mas cada médico ele tem a sua justificativa para prescrever em outras situações, tá? E não necessariamente isso que eu vou dizer é uma coisa muito rígida, mas o que a gente costuma prescrever esse tipo de medicamento com vasoconstrictor nasal é justamente em quadros gripais, durante um período assim, quadros gripais ou de doenças respiratórias virais, por assim dizer, durante um período muito curto, e a gente prescreve também pós-cirúrgico, tá? Agora, para alergia, para tratamento da alergia, é completamente proscrito, é completamente contraindicado o uso de remédios com vasoconstrictores, a não ser que o paciente tenha uma alergia, que pegou um quadro infeccioso, aí para você tratar aquele período da infecção viral respiratória, aí tudo bem, a gente pode até prescrever, tá bom? Mas sempre com a indicação do seu médico. Agora, Neossoro, como qualquer outro tipo de medicamento que tenha vasoconstrictor nasal, quando utilizado por conta própria, ele pode causar alguns problemas, né? Problemas cardiológicos, levar a aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da pressão intraocular e tudo mais, tá bom? Em relação ao Evamix, são substâncias completamente diferentes. O Evamix é um produto que tem um corticoide nasal chamado furoato de fluticasona, em concentração de microgramas, não é nem miligrama. O micrograma é a fração de 1 miligrama, tá? São 27,5 microgramas, se não me engano, ou seja, muito pouco, tá? Quase nada. E não só isso, o corticoide nasal, principalmente o furoato de fluticasona, ele tem uma afinidade muito grande pelo receptor da célula que está sendo atingida, e esse receptor da célula, ele é feito de lipídios, ele é feito de gorduras, entende? Então, o corticoide nasal, ele é lipofílico, ele tem afinidade a gorduras, e ele é hidrofóbico, ele não tem afinidade à água que nós temos no organismo, ou seja, ele fica somente no nariz, ligando as gorduras do nariz, que compõem a barreira da membrana celular de cada célula nossa, mas ele não consegue penetrar então para a corrente sanguínea e, consequentemente, ter uma diluição na água. Eu não posso dizer que 100% isso vem acontecer, não, mas boa parte dessa medicação não se dilui no nosso sangue, então não teria o efeito sanguíneo, o efeito sistêmico, perdão. E aquela parte que, de certa forma, se dilui com o sangue, ainda passa por metabolização hepática, sofre conjugação, sofre oxidação, é eliminada então nos rins. Ou seja, se você pensar o efeito, a biodisponibilidade do corticoide nasal em termos de perigo é praticamente zero. Por isso que o corticoide nasal ele precisa e deve ser feito durante um longo período. O corticoide nasal só vai funcionar se você fizer durante um longo período, porque até a ação dele ela é muito importante, que ela precisa ir para o núcleo da nossa célula, mudar o chamado RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, por sua vez, ele vai então não produzir as chamadas prostaglandinas pró-inflamatórias, vai produzir anti-inflamatórias e também vai inibir a produção e o processo inflamatório local, entendeu? Então, por isso que é muito importante que o corticoide, ele por sua vez, ele seja feito a longo prazo, corticoide nasal. Agora, o corticoide oral é uma coisa, o corticoide injetável é outra situação. Eles têm um efeito sistêmico avassalador e que precisa realmente de um acompanhamento muito próximo do médico e dosagens de medicações bastante, por assim dizer, bastante parcimônicas, né? Você não pode fazer durante um longo tempo o corticoide nem oral, nem um corticoide injetável, porque isso acaba fazendo mal, acaba inibindo a produção do seu próprio cortisol, tá bom? Então não tem efeito rebote, é completamente diferente dos remédios com vasoconstrictores nasais,
e que, de certa forma, é a medicação correta quando bem indicada pelo seu médico, tá bom? Um abraço, Matheus. Obrigado.